A gente começa com o primeiro assunto, que é a diástase abdominal, a separação parcial ou completa dos músculos reto-abdominais, que é o que faz a gente ficar mais quadradinha, principalmente depois que a gente tem filho, né? São aqueles músculos que, quando bem desenvolvidos, fazem o abdômen ficar em forma de tanquinho ou que fica com aquela cinturinha bonitinha, marcadinha. Então, como eu já disse, a gravidez é a principal causa da flacidez abdominal. Mas não só flacidez, dor lombar no pós-parto, tá? Isso também acontece. Gente, mas pode surgir devido à obesidade abdominal, por exemplo. Tem gente que fica lá com aquela gordura, com aquela pancinha, vai acumulando e aí também não trabalha essa região, tá com a musculatura flácida e começa a sentir muita dor. A produção preparou um VT sobre esse assunto e a gente vai conferir agora. Então presta atenção, porque eu já quero também a sua pergunta. Já tem a arte do dia, que você sabe que a gente posta todos os dias, e lá você manda, lá você responde, lá você pergunta e o médico já responde sobre essa separação dos músculos, diástase. Vamos ao VT. Entre as gestantes e mamães recentes, o tema da diástase tem se tornado bastante conhecido. Afinal, muitas delas veem claramente um buraco que surge verticalmente no centro do abdômen após a gravidez. Porém, a diástase definitivamente não é um problema exclusivo das gestantes e mamães. Ela pode aparecer em algumas situações, inclusive em homens. Mas afinal, por que a diástase acontece? Como identificá-la? É possível revertê-la? Se você também tem essas dúvidas, vamos saber as respostas agora no palco do Vida Melhor. Muito bem, vamos saber com quem entende, com quem tem novidade, com quem está sempre estudando. Ele é gastroenterologista e já está aqui, doutor Rafael Lima. Seja muito bem-vindo. Uma alegria te receber. Obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Boa tarde. Sabe que foi assim, muito por um acaso que eu conheci o doutor Rafael, né? Eu fui apresentada e aí eu falei, poxa, eu fiquei curiosa de conhecer o seu trabalho. Aí ele pegou o computador dele, abriu, nem era programado, e ele começou a me mostrar o que é que ele faz e o que é que pode ser feito hoje. Eu falei, gente, isso é uma super novidade, eu mesma não sabia. Eu falei, queria que você fosse no programa, porque eu acho que vai ser interessante para as minhas telespectadoras. Foi bem assim, né, doutor Rafael? Sim. E eu realmente espero que seja interessante para você, tá? Porque hoje em dia, resolver esse problema de forma cirúrgica é muito mais fácil do que a gente imaginava antigamente. Sim, porque a importância da diástase, ela vai muito além da estética, né, do abdômen, principalmente das mulheres, que a principal causa de diástase é a gestação. Então, 35% das mulheres elas vão ter diástase durante a gestação e a maioria delas vai continuar depois do período que a gente fala que a gente vai fazer uma avaliação melhor da diástase após 6 meses do parto, que a gente consegue examinar e ver se essa diástase vai continuar ou não. Existem alguns exercícios físicos que você consegue fazer para melhorar a diástase, só que a maioria das mulheres vai manter ela mesmo fazendo esses exercícios físicos. Ah, que legal você falar isso, porque ontem mesmo a gente teve uma pauta sobre exercícios hipopressivos. E aí a profissional que veio, ela falou que ajudava também a corrigir diástase. Sim, ajuda bastante na correção da diástase e você tem que seguir uma sequência orientada. Não é qualquer profissional que consegue te orientar sobre esses exercícios físicos. Então, é importante sempre procurar uma ajuda que tenha habilitação para fazer esse tipo de tratamento. Mas, em alguns casos, o exercício não basta, né? Não, aí que vem a nossa parte, que é na correção cirúrgica da diástase, né? E a novidade que a gente tem é a correção através de cirurgia robótica, né? Que a gente consegue fazer a correção da diástase de maneira minimamente invasiva. Controlando o robô, a gente consegue fechar a musculatura. Que é incrível, que foi o que me encantou. Porque antigamente, se eu não me engano, para corrigir uma diástase, a gente tinha que fazer um corte grandão assim na barriga. Sim, muitas mulheres associam a correção da diástase hoje em dia a fazer uma abdominoplastia. Só que tem muitas pessoas que não têm um abdômen, uma sobra de pele suficiente para fazer uma abdominoplastia. E acabam ficando com a diástase e não corrigem porque tem medo de ter que fazer uma cirurgia muito grande. E com a cirurgia minimamente invasiva, a gente consegue fazer esse procedimento de maneira segura, com menos riscos, com uma recuperação mais rápida e a paciente consegue retornar ao abdômen habitual que ela tinha antes de ter a gravidez. Nossa, você falou desse negócio de não ter pele para fazer abdominoplastia. Lembrei de um programa que eu gosto de ver de cirurgia plástica do que deu errado,
que mostra muito mulher que fica tentando fazer abdominoplastia sem sobra de pele e que depois até os pontos abrem e a barriga fica uma coisa horrorosa, né? Sim, isso pode acontecer e, além disso, pode ter complicações da ferida operatória, infecção, pode ter também complicação na cicatriz umbilical. Às vezes a pele não chega onde que o cirurgião programou. Então pode ficar uma cicatriz que a programação era ficar uma cicatriz bonita, pode ficar uma cicatriz horrível. Pois é. E com a cirurgia robótica a gente consegue fazer pequenos pontos e fazer a cirurgia. Será que a gente consegue ver aquelas imagens incríveis que você me mostrou? Porque eu achei Sim. aquilo sensacional. Ah, antes de mostrar as imagens, só quero perguntar assim, serve para homem também? Serve para Homem também pode ter diástase? Homem também pode ter diástase. Assim, geralmente a causa no homem é por uma fraqueza muscular e a sensação daquela que o homem engorda e emagrece. Engorda e emagrece vai dar aquele efeito sanfona na parede abdominal. Também pode gerar afastamento. Mas a diástase não é exclusiva só de pessoas que ganharam peso. Ela também pode acontecer em fisiculturista, pode acontecer em modelo. Mesmo você tendo aquele abdômen tanquinho, se você faz o exercício de maneira errada, você pode provocar uma diástase. Por isso que é bom sempre fazer o exercício de maneira orientada. Nossa, perfeito. Essa cirurgia robótica, ela serve também para correção ou retirada, não sei como é que vocês falam, de hérnia? Corrige, a gente consegue corrigir hérnias. A aplicação inicial que a gente começou era na correção de hérnias. E a gente viu que com a cirurgia robótica a gente conseguiria corrigir a diástase associado junto na cirurgia. Nossa, que legal. Porque tem uns homens que são magrinhos e tem um barrigão, né? E aí, eu acho que aquilo tem a ver com diástase e hérnia, né? Tudo Sim, junto. a gente sempre tem que fazer avaliação para ver se... Porque a diástase é um afastamento da musculatura. A hérnia é um defeito da parede abdominal. Então, vai ter um orifício que alguma estrutura abdominal pode entrar por dentro dele. A hérnia tem risco de ter complicações. Então, na hora que a gente vai fazer a avaliação, é importante fazer um exame físico detalhado, com manobras de esforço. Além disso, a gente pede exames de imagem, que pode ser um ultrassom de parede abdominal ou uma tomografia com reconstrução da parede abdominal. Perfeito. Aqui a gente tem algumas imagens dos retos abdominais. Aí, olha, gente, como é que é sem diástase? É tudo juntinho, né, doutor? Sim, aqui é a musculatura mostrando sem diástase e aqui são os tipos de diástase que pode ter. Que é a diástase periumbilical, que é ali próximo da região do umbigo. A infraumbilical, que geralmente acontece em pacientes que realizou cesariana, tá? No fechamento da musculatura, às vezes pode ocorrer o afastamento do músculo ali da região. A supraumbilical, que é acima do umbigo, e a total, quando todo o músculo está afastado. Ah, então não é toda mulher, por exemplo, que perde a cintura. Algumas Não. podem ficar mais protuberantes aqui, Sim, outras aqui de estômago alto. E é o que deixa aquela sensação de estômago alto. Quando a diástase é supraumbilical, fica com a sensação de estômago alto e a infraumbilical fica com a sensação que ainda está gestante. Ah, Então, entendi. a maior reclamação das mulheres é que elas chegam em algum lugar, alguém levanta para elas sentarem, falando que ela ainda está gestante. Às vezes ela já Ninguém teve... merece isso, né? Não. Passar por isso é horrível, né? Imagino. Agora, dá pra gente ter uma ideia se a gente tem diástase ou não? A gente mesmo tocando o nosso Sim, abdômen? consegue fazer. Geralmente, que a gente pede para, com 2 dedos, você vai fazer uma pressão na região central do abdômen, na linha, fiquei em na pé linha porque eu já mediana, fico- e vai fazer uma manobra de esforço como um abdominal. E você vai tocar e ver se tem algum afastamento da musculatura. Geralmente, o que você vai sentir é como se tivesse um degrau Eu acho que eu entre tenho um músculo aqui, e ó. outro. Eu acho que eu tenho uma diástase no umbigo. Depois a gente vai examinar, então. Eu acho que eu tenho, porque era pra ficar reto. É para ficar bem coladinho, não Ó, é para porque ter... assim, ó, tá indo. Aqui entra Não, um é que pouquinho. se você sentir, tá, não, mas se eu sinto- você não, mas o sentir que músculo tem tá algum aqui, degrau... Não, mas o músculo tá aqui. Para confirmar é fazendo um ultrassom. Ah, Com é? ultrassom a gente consegue fazer essa confirmação. Porque eu me lembro que quando eu tive a minha segunda filha, o meu médico falou, você ficou com uma diástase. Era pequena. Sim. Aí, normalmente, ela pode, não normalmente, ela pode voltar sozinha? Pode voltar sozinha, sem fazer nenhum exercício físico. Na maioria das mulheres, ela acontece de retornar sozinha. Igual eu falei, que 35% das mulheres fazem diástase durante a gestação e mais de 70% vai manter ela. Quanto mais gestações, mais chance tem de ter diástase. Muitas famosas acabaram tendo diástase. Tem a Giovanna Antonelli, teve diástase, Giovanna Eubank, a Thaís Fersosa. Então, Nossa, mas elas têm um Bárbara- corpo perfeito, pelo menos é o que a gente vê no Instagram, né? Apesar de que no Instagram a gente não pode confiar muito não, hein? Tem filtro, tem Então, todos os recursos. essa daqui é uma imagem, assim, que é clássica da paciente que teve uma gestação, às vezes, gemelar, que o abdômen fica muito grande, fica com essa sensação de afundamento e a sobra de pele. Ali, bem onde ela bem tem na uma região diástase ali, ó. umbilical. Ela tem uma diástase praticamente total aqui. Agora, já que você falou dessas famosas aí, uma Olha aqui. curiosidade. Quem é essa? Essa daí é Giovanna Eubank. A Giovana. A Giovana, ela depois, pra corrigir a diástase dela, ela fez o quê? Ela fez atividade física, Aí, voltou. voltou. Ah, perfeito.
Tá vendo? Então dá pra voltar. Em alguns casos, né? Tem casos que, na verdade, tem alguns casos que elas falaram que fizeram atividade física, mas a gente acha que fez cirurgias. Né? Médico conhece, né? Então, aí foi uma cirurgia. Aqui é uma cirurgia que a gente fez, é só para mostrar a cicatrização, né? Como que a gente faz? As punções, geralmente é na linha do biquíni, a gente vai ver que a gente não fica visível os pontos de entrada das pinças, que a gente entra com um robô lá e faz o fechamento. Essa paciente, ela tinha 3 hérnias, umbilical, 2 epigástricas, que são acima do umbigo, e também tinha diástase. Gente, que sensacional isso, hein, meninas? Olha aí. Esse caso aqui é um caso de um homem, que aqui você pode ver no umbigo dele, tem uma hérnia umbilical ali, ó. Olha a diferença do umbigo com a hérnia e sem a hérnia. Esse umbigo pra fora normalmente é hérnia? Então, por isso que a gente sempre fala para as gestantes, se o umbigo ficou para fora durante a gestação, a gente tem que avaliar se não tem hérnia umbilical. Essa daqui é a Bárbara Borges, olha aqui a diástase dela, bem nítida ali. Dá pra ver, né? E olha só, tem uma coisa, né? Parece que quem quer, por exemplo, fazer uma cirurgia, homens, né? Que tem uma hérnia, tem que primeiro corrigir a hérnia, né? Não, aí depende do tipo de cirurgia que você vai fazer. Hoje, com a cirurgia robótica, a gente já consegue associar o fechamento da diástase junto com a correção de hérnias. Perfeito. Tá? Não, é porque outro dia alguém falou que queria fazer uma vasectomia e o médico falou assim, mas para fazer vasectomia, primeiro tem que corrigir essa hérnia aí. Então, mas ele tinha talvez uma hérnia inguinal. Às vezes a gente consegue fazer já no mesmo procedimento a vasectomia, a gente já fez, já. Na mesma cirurgia, a gente já faz a ligadura do ducto pela via laparoscópica. Gente, que incrível que tá a medicina, né, doutor? Evoluiu bastante. Com a cirurgia robótica, é uma tecnologia agora que te permite uma liberdade de movimento dentro do paciente que a gente não teria com a laparoscopia. E é assim? Esse daqui é o robô funcionando, né? Durante a cirurgia aqui, o robô, ele tem uma estrutura que ele tem um custo de 12 milhões. Uau! Então, assim, o robô, o que o paciente hoje ele vai pagar é uma taxa de uso do robô. Tá? Porque ainda os convênios não pagam a cirurgia robótica. Aqui a gente controla as pinças do robô através do console aqui, o cirurgião, no caso aqui eu controlando o robô. A gente tem todo o controle da cirurgia nas nossas mãos e pés ali ao mesmo tempo. Ainda bem que hoje os médicos são jovens e estão acostumados com videogame, né? Porque... Não, porque é assim, né? É controlar como se fosse controlando o videogame. É basicamente um videogame. Só que com responsabilidade muito maior. Claro! Gente, que incrível! Então aqui, ó, esse aqui é o funcionamento do robô. Enquanto a gente está mexendo lá no console, o robô está mexendo os braços ali conforme o movimento que o cirurgião determina. E é super preciso. É preciso, ó. O robô, ele aumenta a precisão, diminui o risco durante a cirurgia, ele diminui a chance de sangramento. Esse aqui é um caso de uma hérnia epigástrica. Então aqui a hérnia, você pode ver que tem esse defeito orificial da parede abdominal. Então, aqui a gente está fazendo a dissecção da hérnia aqui, ó, com a tesourinha. Vocês estão vendo? Vocês têm nervoso em casa? Não, será que dá para colocar mais fechadinha a tela? Não sei se vocês vão ficar aflitas. A gente fica preocupada de ficarem aflitas de ver essas coisas, mas eu acho tão interessante. Gente, é o nosso corpo por dentro, né? Sim, e assim, não precisa ter medo da cirurgia. Aí, esse robô tá cortando... Sim, aí eu controlando o robô lá no console, a gente está só dissecando o defeito herniário para depois a gente fazer a correção. Que aí a gente vai fazer o fechamento desse orifício que está aberto. Olha. Então aqui é antes daquela parte lá, então aqui vai mostrar a gente fazendo a dissecção da hérnia, aqui soltando tudo. Tá. Então a estrutura. Então, geralmente o que a hérnia vai causar? Um abaulamento da parede. Você vai sentir como se tivesse uma bolinha. Então, assim, até uma famosa recente que é a Rafa Kalimann, ela emagreceu bastante, a hérnia dela ficou visível. Eu acho que também tem uma imagem dela que a gente separou. Vamos passar. Gente, eu tô encantada, eu acho isso maravilhoso. Eu falo assim, a tecnologia, ela tem alguns prejuízos, né? Como ontem a gente falou com o Léo Freiman, psicólogo maravilhoso, falando das crianças que estão tudo viciadas em celular, viciada em tablet. Mas, gente, a tecnologia, ela é maravilhosa, porque olha que coisa sensacional que a gente tem hoje. Mas claro que tem que ter um médico por trás que estuda, e você tem que estudar muito isso, né? Sim, hoje em dia, para fazer a cirurgia robótica, você tem que ter uma certificação para fazer. Tá? Então, você faz um treinamento específico para fazer o controle do robô. Vocês estudam demais. São 6 anos de medicina. 6 anos de medicina, mais 3 anos de especialização? 5, no meu caso. 5 anos de especialização? Mais o treinamento da cirurgia robótica. Gente, é muito estudo, né? Olha. Sim, tem que... na medicina, você tem que estudar todo dia, né? Todo dia tem uma atualização diferente. E a gente tem que acompanhar a tecnologia porque a gente tem que oferecer o que tem de melhor para os nossos pacientes. Incrível. Vai, vamos passar essa imagem aí, porque senão a gente fica assim, né? Viciado, olhando até terminar a cirurgia. Uma cirurgia dessa dura quanto tempo, doutor? Aí varia
qual que vai ser a correção? Geralmente, ela em torno de 1h30 a 2 horas. Nossa, geralmente. ela é relativamente Dependendo se for uma rápida. cirurgia um pouco menor, a gente faz em 50 minutos a 1 hora. Como é que é o pós-operatório de uma cirurgia assim? Então, o pós-operatório desse tipo de cirurgia, quando a gente vai fazer a correção da diástase com correção de hérnia, a maioria das vezes tem alguma hérnia associada, ou seja, umbilical ou epigástrica. A gente acaba pedindo para a paciente que ela não pode realizar esforços físicos no pós-operatório, porque ela não pode fazer nenhuma pressão excessiva na parede abdominal para não ter risco de romper ponto. Às vezes a gente coloca alguma tela também. Tem imagem colocando tela dessa parede abdominal? Sim, Vou pedir para vocês aí da produção tentarem achar essa imagem, porque eu queria ver, queria mostrar para a turma, já que a gente está falando de correção da diástase. Porque o que a gente viu até agora foi só para soltar ali a hérnia, né? Para depois fazer a retirada, correção dessa hérnia. Mas eu quero ver como é que é esse processo de fechar a parede abdominal. É aquela coisa que as mulheres fazem quando fazem a abdominoplastia, que faz um abdômen bonitinho, durinho? Não, então, na abdominoplastia, ele fecha o músculo por cima. Então, ele vai fazer essa aproximação por cima da aponeurose. Na correção da diástase por via robótica, a gente fecha por dentro do abdômen. Então, a gente vai aproximar a musculatura. Quando a gente aproxima a musculatura, o músculo ele vai ficar mais colado. Então, vai favorecer a diminuição da cintura. Então, conforme o tempo vai passando cirúrgico, ele vai diminuir também. Nossa, o volume que coisa abdominal. maravilhosa. Então, a pessoa vai ficar com uma cinturinha e com o abdômen Sim, melhora todo bastante. firminho. Eu acho que até tem algumas imagens antes e depois que a gente mandou também aqui. Ah, eu quero ver tudo isso, gente. Vocês estão curiosas também? Tem pergunta? Manda lá no nosso Instagram, Vida Melhor Oficial. Esse é um Olha caso essa aqui, imagem. ó, de uma paciente que todo lugar que ela ia, alguém levantava para ela sentar, porque ainda acha que ela está com esse abdômen de aspecto de gestação. Esse daqui é uma imagem de 3 meses do pós-operatório. Gente, olha só a marquinha, fica só um furinho mais E hoje nada. em dia, com a cirurgia robótica, a gente consegue também associar a lipoaspiração, se a paciente quisesse. Nesse caso, ela não quis. Se ela quisesse fazer algum procedimento estético extra no abdômen, ela conseguiria também na mesma mas nem cirurgia. precisava de nada, gente, era só corrigir a diástase. Olha como ela ficou. Sim, é uma melhora muito importante. Esse daí você consegue ver nitidamente que é a diferença do antes e depois da cirurgia. E não fica com aquele umbigo feio de abdominoplastia? Não, não fica não. Eu acho aquele umbigo Não fica feio. porque o umbigo da abdominoplastia, ele tem que recortar em volta dele. Nesse caso aqui, a gente não faz nenhuma cicatriz no umbigo. A correção a gente faz interna. Então, a gente tira o defeito herniário e puxa o umbigo por dentro e fecha ele. Muito legal, né? Deixa eu ver, tem mais foto aí? Se tiver, vamos passando mais fotos. Ai, olha só quanta coisa nova, quanta coisa moderna, né? Que pena que não tinha isso na época que eu precisava fazer um negócio desse. Mas a minha diástase fechou, então tá tudo bem. Olha lá. Esse caso aqui tem com 1 mês de cirurgia. 1 mês de cirurgia. 1 mês de cirurgia. Você vê a diferença, assim, ela tinha uma diástase maior supra-umbilical ali, ó. Você vê que lá a bola... no estômago, né? Como Então, se fosse você fica com o estômago estômago alto. Você pode ver que o abdômen ficou praticamente reto. Perfeito. Isso aqui ela nem tá com o resultado final ainda, porque com 1 mês de cirurgia... Então, uma das coisas que a gente recomenda aos pacientes é usar a cinta abdominal por pelo menos 3 meses. Por quê? A cicatriz ela só vai maturar depois de 3 meses. Então, toda cicatriz que a gente tem no corpo, ela não vai estar pronta com 1, 2 semanas. Ela vai ficar pronta de 3 a 6 meses. Então, se você usa a cinta abdominal, mantém essa pressão na parede abdominal, a chance da sua cicatrização ser melhor é muito maior. Perfeito, tá vendo só? E eu tô aqui angustiada com os meus olhos, que só tem 1 mês de cirurgia. Eu vou ter que esperar, tem que ter paciência. Sim, tem que ter Resultado paciência. final depois de 3 meses. Não, no caso das cirurgias, pode demorar até 1 ano de mesmo? cirurgia plástica. Ó, bora. Próxima foto. Deixa eu ver se tem mais, gente, que eu gosto de ver. Deixa eu ver se ela vai colocar o vídeo da cirurgia também. Isso aqui é um caso extremo, né? Que você vê a gestação com o abdômen muito volumoso e o jeito que ficou a diástase. Nesse caso aqui, a correção por via robótica já não vai ter tanto benefício, porque ela tem muita sobra de pele. Sobrou pele, né? Então, provavelmente, aqui uma abdominoplastia seria o melhor resultado estético para ela. Perfeito. Mas um gastro também faz abdominoplastia? Não, quem faz abdominoplastia é o cirurgião plástico. É o cirurgião plástico. Tá, maravilha. Falando sobre a possibilidade de exterminar a diástase, porque vai acabar, é para acabar com a diástase. Esse é o nosso objetivo, ajudar as mulheres e principalmente a recuperar a autoestima, né? Através de uma cirurgia minimamente invasiva, uma cirurgia robótica. Quando eu te perguntei sobre pós-operatório, na verdade a minha curiosidade, que eu acho que das mulheres, é assim, dói? A dor da cirurgia robótica vai ser igual de uma laparoscopia.
nos primeiros 3 a 5 dias, você vai ficar com a sensação que o abdômen fica um pouquinho estufado, porque a gente insufla CO2 dentro do abdômen para criar o espaço. Mas nem se compara com a dor de uma cirurgia aberta. Então, assim, a dor minimizada pela cirurgia minimamente invasiva. Então, ela vai ter uma recuperação muito mais rápida. Então, ela consegue voltar para o trabalho no menor período de tempo. Olha, Às vezes, tem pacientes nossos que uma semana já está trabalhando. Se fosse eu, era 3 dias depois. Pois eu fiz a minha cirurgia. Quem é agitada não consegue ficar parada. Fiz a minha blefaroplastia e voltei a trabalhar. Fiz na sexta à noite, voltei a trabalhar na segunda de manhã, né, gente? De óculos, mas voltei. Vamos para as perguntas? Quem tem pergunta, fica atenta, porque você vai ser respondida. Quem não mandou pergunta, presta atenção, porque, gente, somos tão parecidas, né? As dúvidas são parecidas também. Então, você vai ser beneficiada aí com a pergunta de alguém. A Camila de Osasco diz assim: tenho diástase de 2 centímetros, é indicada a cirurgia? Então, a cirurgia, a gente tem que, quando a diástase é pequena, de 2 centímetros, a gente tem que avaliar se ela tem algum abaulamento, algum afundamento da parede abdominal. Se a queixa dela é relacionada com a diástase, se ela tem alguma dor lombar associada, algum outro sintoma também, constipação intestinal, às vezes até perda urinária pode ter por causa da fraqueza muscular. Fazendo essa avaliação, a gente vai ver o desejo da paciente em relação à correção e se ela já fez alguma atividade física direcionada para a correção da diástase ou não. Porque às vezes a gente pede para a paciente tentar fazer um exercício físico orientado para ver se já tem a melhora dessa diástase e caso não tenha melhora, aí sim ver se tem ou não indicação da cirurgia. Uau, mas então a cirurgia vai ajudar na constipação intestinal e na incontinência urinária também? Urinária, porque com a melhora da musculatura a gente consegue melhorar também o assoalho pélvico. Maravilha. Muito obrigada, Camila. A próxima pergunta já vai para a tela. Vamos lá, da Vânia do Cambuci, Rio de Janeiro. Tenho 68 anos. Ainda posso fazer a cirurgia para a correção da diástase ou não é mais recomendado devido à idade? Sim, ela pode fazer a correção da diástase, sim, mas antes a gente sempre, por causa da idade, a gente sempre pede uma avaliação pré-operatória, ver quais são os problemas de saúde que ela tem associados. Se ela tiver pressão alta, diabetes, a gente tem que estar com tudo muito bem controlado e com a liberação e avaliação dos médicos, cardiologista principalmente. Liberado, o anestesista avaliou, não tem nenhuma contraindicação, ela pode fazer a cirurgia tranquilamente, sem nenhuma restrição. Bom, mas esse pré-operatório, esses exames pré-operatórios, todas as pacientes têm que fazer, né? Sim, todas as pacientes têm que fazer porque é importante. Porque às vezes a pessoa é novinha, tem pressão alta, tem... Sim, a gente já teve, igual assim, no livro fala uma coisa, né, que abaixo de 40 anos, se você nunca teve nenhum episódio de sangramento, na teoria você não precisaria fazer nenhum exame para fazer nenhuma cirurgia. Mesmo? Só que a gente acaba pedindo, porque a gente já teve pacientes com 20 anos de idade, a gente acabou descobrindo uma arritmia cardíaca que ela teve que resolver antes da cirurgia. Por quê? Ela poderia correr um risco durante o procedimento. Até porque a Vânia, desculpa, é uma menina, doutor, 68 anos de idade, não é? Sim. Aí é o seguinte, Vânia, acho que vale a pena, hein? Porque ontem a gente estava falando de incontinência urinária, né, doutor? E se essa cirurgia ajuda na incontinência urinária, que bênção, né? Porque Sim. depois a incontinência urinária é um horror. E depois lá na frente começa a dar muita infecção urinária de repetição também. Sim. Minha mãe teve incontinência urinária de esforço. Ela fez essa cirurgia? Não, ela teve problema porque na verdade, eu que causei a incontinência urinária dela, que o meu parto foi a fórceps. Ah, foi igual do meu Então, primeiro filho. Então ela teve esse problema aí relacionado com o parto normal. É, o meu também. Meu primeiro filho também foi fórceps, fiz muita força e ainda foi fórceps. Sim. Aí eu comecei a ter também incontinência urinária e aí eu tive que fazer a cirurgia. Aí eu fiz Você uma colocou cirurgia para levantar e colocou botei a redinha, o sling. Uma redinha, é. Sim, foi a mesma que ela fez. Ó. Bom, a Rafaela Brito diz: tenho 41 anos e fiquei com diástase após a minha cesariana. Estou na academia, faço exercícios leves e também aula de dança. Estou fazendo errado? Posso continuar malhando? Sim, ela pode continuar malhando sim, e ela tem que fazer uma avaliação para ver qual que é o grau da diástase dela, o quantos centímetros de afastamento que ela tem, para a gente ver e quanto tempo já faz que ela teve o parto. Se já passou mais de 6 meses, ainda não teve melhora de diástase, se ela estiver fazendo um exercício físico adequado e orientado, então o ideal é ela fazer uma avaliação para ver se tem necessidade ou não de cirurgia, se for o desejo dela corrigir a diástase. Legal. Olha, Rafa, deixa eu te falar uma coisa. Você tá no Instagram, eu sigo e descobri por acaso, tá? Foi até numa essas que a gente é impactada pelo Instagram, que foi um anúncio, uma moça que estava oferecendo um curso. Comprei o curso, paguei, fiz, eu gostei dela, até trouxe ela já aqui no programa. Chama Tati Boing. E ela me ensinou que alguns exercícios na academia eu, por exemplo, estava fazendo errado.
errado. Ela dá essas aulas do hipopressivo, né? Que Isso. assim fala. E aí ajuda nessa coisa da diástase. Tenta ver se você tá fazendo exercícios certinhos, porque tem alguns, doutor, que depois que eu fui descobrir, até abdominal, Sim. que ao invés de ajudar, tava atrapalhando, tava aumentando a Sim, diástase. você pode aumentar a diástase se você não fizer o exercício de maneira adequada. Que o jeito correto de fazer todos os exercícios na academia é você colocar uma pressão nos músculos transverso e oblíquo, fechando o abdômen. Então você vai fechar o abdômen antes de começar a fazer atividade física. Se você, por exemplo, está fazendo um agachamento, um leg press, qualquer exercício que coloca pressão no seu abdômen de maneira inadequada, você pode estar piorando a diástase, em vez de estar melhorando. Aliás, não só diástase, né, mas a incontinência urinária também. Sim, qualquer exercício de maneira inadequada pode, Se a gente não além de cuidar. pode causar alguma lesão que pode ser depois prejudicar o seu futuro, né? Ó, lembrei, ontem também veio a VV Fit, que também faz esse tipo de trabalho do hipopressivo. Segue lá as duas para você aprender sobre isso. Quem sabe você vai acompanhando, elas têm lives gratuitas, aí facilita a vida. Tati Boing e VV Fit. Próxima pergunta. Obrigada, Rafaela. Carmen, via Instagram. Nunca fiz exercícios para diástase depois da gravidez. Minha filha tem 20 anos. Depois de tanto tempo, ainda ajuda? Ainda funciona se eu fizer? Não, pode ajudar sim, só que tem que fazer avaliação para ver, porque como tem muito tempo depois da gestação, 20 anos, então essa diástase dela já atingiu a maioridade. Agora a gente tem que avaliar se não tem indicação ou não de cirurgia para fazer o procedimento ou se ela consegue ainda com atividade física melhorar isso daí. Tá joia. Obrigada, Carmen. Bom dar uma olhada. Quem sabe, passa lá. Passa no consultório para fazer a sua avaliação. Lívia Barbosa pergunta, fiz uma cirurgia para fechar a diástase há 2 anos. Posso engravidar novamente? Ela pode engravidar sim, só que ela tem que estar ciente que ela pode ter recidiva da diástase. Geralmente, qual que é a orientação nossa depois de uma paciente ter tido um parto? É sempre perguntar se ela vai ter ou não mais filhos, porque se ela tiver o desejo de ser mãe novamente, a gente acaba postergando a cirurgia para depois do próximo parto. Então, assim, porque você pode perder a cirurgia, a tendência é isso acontecer. Porque, de novo, Porque vai aumentar a pressão abdominal e essa pressão excessiva na parede abdominal pode fazer com que o músculo ceda novamente. Agora, se você tem muita vontade de engravidar de novo, mete bronco. Depois Eu acho que ela tem que engravidar se ela tem também vontade. Obrigada, Lívia. A próxima pergunta é da Ângela. Tenho hérnia umbilical com diástase. Na cirurgia de hérnia, já consigo corrigir a diástase de 3 centímetros? Sim, consegue tranquilamente. Esse é o caso ideal para a gente fazer por via robótica. Com a cicatriz minimamente invasiva, igual aquela que a gente mostrou, a gente consegue fazer a correção da hérnia e da diástase no mesmo procedimento. Ai, doutor, você falou, né? Não tem disponível na rede pública, é um equipamento muito caro. É muito cara essa cirurgia? Então, a cirurgia robótica, pelo fato de convênio médico, são poucos hospitais ainda no Brasil que tem o robô. Então, assim, geralmente você tem que ter um convênio que atenda num hospital que tem a cirurgia robótica, porque ainda ela tem um custo elevado em relação a fazer o procedimento 100% particular. Entendi. Então, a gente sempre tenta melhorar o orçamento para o paciente para ela conseguir ter acesso a essa tecnologia. Perfeito. Tá. Então, tem que dar uma olhadinha, às vezes você pode, né? Eu amei, o assunto é realmente incrível. Eu só não consegui ver as imagens que eu queria ver de colocar essa tela ali na parede abdominal. A produção acho que não achou essa imagem, Então, porque eu fiquei curiosa. mas para quem tiver alguma dúvida, pode olhar no meu Instagram lá, que a gente posta várias lá? cirurgias. Tem. Ah, então você vai seguir agora. Vai lá, quero que você siga agora. Aliás, segue, deixa um carinho, né? Quando o nosso convidado vem, pensa comigo, ele para, ele anula lá a agenda dele, ele deixa de atender paciente para vir aqui nos ajudar. Então, deixa lá um oi, fala, doutor, tô te seguindo, entendeu? É muito bacana, muito importante isso. O Instagram do doutor Rafael é Dr. Rafael S. Lima. Dr. Rafael S. Lima. Ele tá lá no INB, que fica a Rua Bela Sintra, 904, 17º andar. Se você quiser, você manda um WhatsApp, gente, no 11 9 7542 0202. 11 9 7542 0202. E o site drrafaelslima.com.br. E para quem tiver dúvida, pode entrar em contato diretamente pelo Instagram, que eu ficarei satisfeito em responder. Que joia, manda a pergunta lá. Pode Se você mandar mandou lá que não tem e não foi problema. respondido, vai lá. Depois eu vou olhar no nosso Instagram e vou te marcando nas perguntas que foram feitas lá também, doutor. Muito obrigada. Muito obrigado. Tudo de bom, um ótimo restinho de semana aí pra Tá você. bom, obrigado, bom? viu?